Salmos 119. Isso. A partir do versículo 6. Esse salmo fala sobre as Escrituras. Ele encontrou várias referências para falar da Bíblia, então há uma certa repetição dos ensinos. Vamos ler. Então não terei do que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. É muito profunda essa afirmação última. O Salmo 119 é uma profunda exaltação à palavra de Deus. A repetição contínua de suas instruções tem um propósito pedagógico: gravar seus princípios em nossa memória e coração. Lembre que naqueles dias nem todo mundo tinha acesso à palavra, né? Não havia ainda imprensa. Com base nessa estrutura, abordaremos a importância das Escrituras a partir da perspectiva do texto lido. Então, a primeira observação sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus: observar as Escrituras sagradas nos conserva santos aos olhos de Deus. Vamos lá, o versículo 9. Como pode um jovem conservar pura sua vida? É só obedecer aos teus mandamentos. Dentre os requisitos na Igreja Romana, Católica, Apostólica Romana, para ser uma pessoa considerada santa, tem de ter realizado um milagre. Há outras qualificações, mas essa qualificação é imprescindível. Mas as Escrituras do Velho e do Novo Testamento não ensinam isso. Não é necessário milagre para ser santo. Ser santo é observar os mandamentos do Senhor. É comum confundirmos santidade com um simples cumprimento de rituais e cerimônias religiosas. Eu fui batizado. Eu participei da ceia pela manhã. Então as pessoas às vezes pensam que o fato de passar pelo batismo, que participar da ceia, está evidenciando santidade. Nem sempre. Os coríntios estavam participando da ceia e mesmo assim eram impuros aos olhos de Deus e foram punidos. Pelo menos alguns. A verdadeira pureza de vida só é alcançada e preservada quando escolhemos caminhar em obediência à vontade de Deus revelada. Que adianta nós chamarmos Jesus de Senhor e não fazer o que Ele manda, né? Temos de obedecer. A conformidade às regras de uma denominação ou aos conselhos humanos não atesta por si só a nossa santidade. Tem pessoas que seguem rigorosamente o que a denominação diz. Olha, não faça isso, não faça aquilo e tal. Necessariamente não quer dizer que é uma ordem divina, mas é um conjunto de regras estabelecido pela denominação. Tais práticas frequentemente não passam de preceitos religiosos estabelecidos segundo a vontade dos homens. É só lembrar dos fariseus que entendiam que não podiam colher espigas no sábado, né? Não podiam andar
a algumas milhas no sábado não eram preceitos, ordenanças dadas por Deus, mas interpretações equivocadas da palavra do Senhor. O fato também que algumas denominações, não sei se hoje ainda existe, pelo menos a igreja fica ali de junto dos Leões, tem a Universal e tem a Deus e Amor, que é mais rigorosa com vestimentas e corte de cabelo. Antigamente era Assembleia de Deus. Mulher não podia cortar cabelo e homens não podem ter barba. Quer dizer, são regras de denominação, não necessariamente ordem do Senhor. O texto de Pedro ilustra perfeitamente que a verdadeira santificação exige o abandono da ignorância passada e uma obediência reverente a Deus. Diz aí o texto. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai, aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Veja que não é uma ordem para os presbíteros, é uma ordem para toda a igreja. Todos devem ser santos. As leis de Deus, a exemplo dos 10 mandamentos, tem o som, seu som. Abaixa aí, Cândido, seu. Tá com som aí, Cândido. A lei de Deus, a exemplo dos 10 mandamentos, são princípios eternos que norteiam a nossa conduta diante do Senhor e das pessoas ao redor. Então, o que é ser santo? Olhe para a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Ao decidirmos andar na luz, naturalmente nos afastamos das obras das trevas. Rejeitamos a idolatria, a feitiçaria, a impureza sexual, a avareza e as palavras indecentes. Este novo padrão de vida, que reflete a santidade, é claramente ensinado na carta aos Efésios. Presta atenção aí, vamos ver? Que a imoralidade sexual, toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionados entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O processo de santificação implica tanto a abstenção do pecado quanto o corte radical de todas as fontes que nutrem a nossa natureza caída. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Uma pessoa verdadeiramente consagrada age com prudência, evitando ambientes e situações que possam macular a sua integridade diante do Senhor e dos homens. Nós, às vezes, invertemos a ordem divina. Quanto ao diabo, a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí a gente foge do diabo. Não é para fugir, é para resistir. Mas a imoralidade, a Bíblia diz, fugir da imoralidade. Aí a pessoa diz, não, eu vou testar a minha capacidade e fica no lugar onde não deveria. A carta aos Colossenses, então, nos exorta. Vamos dizer? Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Então, a verdadeira santidade possui uma dinâmica. Ela não se restringe à remoção de práticas pecaminosas, mas exige a incorporação ativa de virtudes. Não basta deixar a coisa errada, tem de colocar algo novo, algo correto na vida. Como nova criação, somos chamados ao serviço mútuo do corpo de Cristo, demonstrando longanimidade para com aqueles que nos ofendem ou que manifestam fraquezas espirituais reiteradas. O texto bíblico ilustra de forma sublime essa necessidade. Vamos ler? Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Fica então evidente que a nossa santidade não se mede pelo rigoroso cumprimento de tradições religiosas, mas sim pela obediência contínua à palavra do Senhor. A religiosidade vazia foca em regras exteriores e no legalismo, enquanto a verdadeira vida com Deus nos liga diretamente a Cristo, que é a essência de tudo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A vida santa não se resume a atitudes isoladas ou esporádicas, mas constitui um padrão contínuo, conforme as Escrituras. A ausência dessa evidência de santificação compromete a nossa esperança da glória eterna. Não é santo só em um minuto da vida, é santo sempre. Sede santos. No entanto, tal padrão de vida só é alcançado mediante a habitação e o poder do Espírito Santo. Ah, como é que eu posso ser assim, pastor? É o Espírito Santo que está em nós que vai nos fazer ser assim. Uma vez que a natureza humana, por sua própria força, é incapaz de produzir obras que agradem a Deus. A santidade autêntica não se fundamenta na observância seletiva de preceitos divinos, mas na submissão integral a todo o conselho de Deus. Então, tem pessoas que gostam de alguns mandamentos. Eu gosto desse, mas não daquele. Não é assim. A lei do Senhor é indivisível. Portanto, a negligência em relação a qualquer um dos seus mandamentos nos torna transgressores de todo o conjunto da lei. Tiago aqui que nos fala isso. Vamos ver? Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Quando Deus julgar, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros. Mas as pessoas que tiveram misericórdia dos outros não serão condenadas no dia do juízo final. Segundo lugar, meus irmãos, Deus é quem nos conserva no caminho das Escrituras. Vejam ler. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Nós precisamos reconhecer que por nós mesmos temos pouca força para permanecer no caminho, devido que às tentações e às provações. Mas há uma boa notícia: aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz é o mesmo que nos habilita pela sua palavra
e pelo seu Espírito a nos conservarmos no centro da sua vontade. É só lembrar a profecia do profeta Ezequiel, diz: tirarei o coração de pedra, porarei um coração de carne, colocarei o meu espírito dentro e fareis com que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos. Vejam também Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Proteção divina 24 horas. É Deus que nos faz vencer as lutas da vida. A busca pela santidade não é uma jornada de fazermos sozinhos. Quando confiamos em Deus e cultivamos uma comunhão íntima com Ele, recebemos exatamente o que precisamos para viver em novidade de vida. É verdade que somos falhos, mas se tropeçarmos, devemos confessar o nosso pecado imediatamente, sabendo que Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Afinal, é o próprio Deus que nos mantém firmes, de pé, como declara essa linda canção de louvor, Salmo 66. Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. A nossa gratidão a Deus deve ser contínua, pois Ele é quem tem nos sustentado desde antes mesmo de nascermos, ainda no ventre materno. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Podemos descansar o coração nesta promessa. Aquele que nos sustentou até aqui não nos abandonará. Ele continuará a nos sustentar até o fim, para que, por causa da obra redentora de Cristo, possamos finalmente alcançar e receber a coroa da vida. É a recompensa gloriosa. Temos ainda, irmãos, a plena convicção de que o Senhor Jesus Cristo prossegue operando ativamente em nosso favor. Ele está assentado à direita do Pai, ele exerce a sua contínua intercessão por nós. Por conseguinte, a nossa vitória na jornada da santificação é absoluta e certa. A Trindade atua em sublime harmonia, convergindo todo o seu poder e cuidado para a nossa preservação espiritual. Jesus nos entregou ao Pai, o Espírito Santo intercede por nós e o próprio Jesus também intercede por nós. Então, a salvação, a perseverança dos santos se dá por causa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não deve existir em nosso coração qualquer espaço para presunção ou orgulho. Deus resiste ao soberbo. A nossa vitória sobre o pecado na nossa jornada de santificação não decorre de méritos. É uma obra exclusiva de Deus, a fim de que ninguém se glorie. Toda virtude, todo dom provém do Senhor, sendo nós meros receptores da sua graça. A Escritura testifica que tanto o querer quanto o realizar são operados por eles. Porque Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. É Deus que opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Como resposta a tudo o que aprendemos até aqui, a atitude do nosso coração deve ser de profunda gratidão. Devemos render graças ao Senhor
por nos conservar em seu caminho e pedir que ele continue nos sustentando em todos os dias da nossa vida. Porque nós sabemos que muitos que corriam bem, de longe, agora vão. E por que nós estamos? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Precisamos ter a humildade de reconhecer que as forças do mal são maiores do que nós. Sem a proteção e a armadura do Senhor, certamente seríamos derrotados. É verdade que somos inconstantes e muitas vezes vacilamos na caminhada, mas servimos a um Deus maravilhoso que não desiste de nós. É Ele quem nos dá a força necessária para não retroceder e continuarmos firmes no caminho. Em terceiro lugar, a obediência às Escrituras nos evita de pecar contra Deus. Vamos ler? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então a santidade exige do que uma leitura superficial. Não, desculpe. A santidade exige mais do que uma leitura superficial da Bíblia. Ela demanda que as Escrituras sejam internalizadas. Guardo no coração. Significa amar, meditar, reter os ensinamentos bíblicos. É esse depósito espiritual que nos impede de ceder às inclinações da carne. Então nós precisamos encher a nossa mente e o nosso coração com as palavras. O pecado é muito mais do que apenas atitudes erradas. Ela é toda e qualquer transgressão da lei de Deus, interna ou externa. Essa quebra da lei acontece no interior, por meio de pensamentos impuros, intenções ocultas e sentimentos maus. Quanto ao exterior, através das nossas palavras, das nossas ações e até mesmo das nossas omissões, quando deixamos de fazer o bem. A Bíblia define a gravidade do pecado de forma muito clara em João, na sua epístola. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Graças, então, à ação do Espírito Santo e ao poder da palavra, nós somos habilitados a guardar os mandamentos do Senhor em nosso coração e em nossas atitudes. É verdade que, quando estivermos nesta vida, a nossa obediência ainda será imperfeita e sujeita a falhas. Pois continuamos lutando contra a nossa velha natureza. Porém, temos uma esperança maravilhosa. Com Cristo, o pecado não habitará mais em nós e seremos totalmente perfeitos, perfeitamente santos no estado de glória. Por essa razão, a Bíblia nos apresenta modelos inspiradores de homens que viveram essa obediência prática. Por exemplo, olhe para Abraão. Abraão foi considerado um homem que obedeceu a Deus. Olhe para Isaac também. Foi um homem que obedeceu a Deus. O texto bíblico nos mostra o tremendo impacto de uma vida submissa à palavra. A obediência de um pai abençoou as gerações seguintes, no caso de Abraão, e ao filho, Isaac. Seguindo esse mesmo caminho de temor ao Senhor, escolheu obedecer mesmo quando as circunstâncias eram difíceis. Sim, porque veio uma segunda fome na terra prometida, nos dias de Isaac. Isaac pensou como pai. Ir para onde? Para o Egito. Aí Deus apareceu para ele: não desça ao Egito. Olha o que diz aí, vamos ler o texto. Apareceu o Senhor e lhe disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Havia fome. Ele ficou. E Deus disse: eu vou te abençoar nesse lugar. E ele plantou e foi 100 por 1. E um tempo depois ele ficou mais rico do que os filisteus. E os filisteus lhe tinham inveja. Consequentemente, devemos examinar nós mesmos
integramos verdadeiramente essa linhagem de crentes tementes a Deus ou somos meros ouvintes inconsequentes das Escrituras? É imperativo recordar que a promessa da glória não se aplica àqueles que professam a fé exclusivamente como Salvador, mas repudiam sua soberania a não se submeterem a Ele como Senhor e Rei de suas vidas. Isto é, lembre que a Igreja Universal diz que Jesus é o quê? O Senhor. Mas não obedece ao Senhor. Tem de obedecer ao Senhor. O livro de Gênesis nos deixa um alerta. O primeiro casal tinha o privilégio de desfrutar das maravilhas do paraíso em perfeita comunhão com o Senhor. No entanto, ao escolherem a desobediência à vontade divina, foram expulsos da presença de Deus e atraíram a condenação e a morte. A consequência da queda desse mandamento ecoa nas palavras que o Criador dirigiu a Adão. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Ela produzirá também cardos e abrolhos. No suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. A obediência à lei de Deus não se restringe à dimensão vertical, nosso relacionamento com Deus, mas estende obrigatoriamente a dimensão horizontal. Lembre que os 4 primeiros mandamentos se referem a Deus. Não terás outros deuses, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os demais mandamentos se referem ao nosso relacionamento com o próximo. Não matarás, não furtarás, honra teu pai e a tua mãe. Em nossas interações interpessoais, somos chamados a observar rigorosamente os preceitos do Senhor. A carta aos Romanos sintetiza essa obrigação moral de maneira magistral. Vamos lá? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. O amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Consequentemente, a nossa conduta moral e a atitude que demonstramos para com o nosso semelhante constituem a evidência prática que atestará a nossa santificação ou revelará a nossa impureza. Então, como é que eu trato o vizinho? Como é que eu trato o irmão, o parente? Essa maneira de tratar revela se nós somos santos ou não. Diante de tudo isso, precisamos estar sempre alertas. O diabo, a carne e o mundo tentarão constantemente nos desviar, propondo que andemos na contramão da vontade de Deus, seja quebrando o nosso amor ao Senhor ou o nosso amor ao próximo. O livro de Atos nos mostra como o inimigo tenta corromper nosso coração, levando-nos à hipocrisia como fez com Ananias. Diz Pedro: Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo. Como, pois, assentaste no coração esse desígnio, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então fica uma dura lição. Precisamos lutar e resistir a essas tentações todos os dias, a fim de mantermos um testemunho que glorifique a Deus e para que recebamos a recompensa que Ele prometeu. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O pecado nunca é inofensivo. Ele entristece profundamente o Espírito Santo, apaga o Espírito Santo em nosso interior, colocando-nos sob o juízo de Deus. Mas o Senhor é infinitamente misericordioso. Sempre que tivermos a consciência de que estamos errando, o nosso socorro é a confissão sincera. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
ao nos derramarmos diante do Senhor em arrependimento. Ele é fiel para nos perdoar e nos libertar completamente das amarras do pecado. Precisamos entender, de uma vez por todas, que toda transgressão é um pecado direto contra o Senhor. Quando erramos, não estamos apenas quebrando uma norma ou um código moral. Estamos ofendendo a Deus, que foi quem estabeleceu as regras do nosso comportamento. Foi isso que Davi disse: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Na justiça divina, uma ofensa deliberada contra um ser infinito e eterno demanda uma punição duramente igualmente eterna. Então entenda, por que a pessoa vai para o inferno? Porque ela pecou contra Deus, o Deus eterno. Então ela tem de receber uma punição eterna. Todo pecado é contra Deus. Uma vez que o pecado é contra Deus, a pessoa que pecou sofrerá uma punição eterna, a não ser que o Filho eterno de Deus, em Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, em forma humana, pagou essa dívida eterna para nós. Quarto lugar, o instrutor das Escrituras é o Espírito Santo. Vamos ler aí? Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Vejam, a compreensão, então, genuína da revelação de Deus transcende a capacidade humana. Ela requer a obra iluminadora do Espírito Santo. Ele é o mestre que aplica e clarifica os preceitos do Senhor em nosso coração. Lembre que, quando o Espírito Santo vier, nos guiará a toda a verdade. O versículo 12 do Salmo 119 ilustra perfeitamente essa dependência teológica e súplica: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Então existe um ministério maravilhoso da palavra. Ela só pode ser verdadeiramente compreendida com a ajuda do seu autor, o Espírito Santo. Porque diz aí o Salmo, o texto: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. A intimidade do Senhor é para com os que o temem, os quais ele dará a conhecer a sua aliança. Não é uma questão de ter curso de teologia. Claro que é bom ter um curso de teologia, mas vocês sabiam que os chamados excelentes professores de teologia são liberais. Eles estudam muito as Escrituras, mas não creem nas Escrituras. E os nossos irmãos, como Nicodemos, lembra? Nicodemos dá esse testemunho que quando ele foi fazer o doutorado dele, ele quase perde a fé. Porque ele tem de aprender com esses homens que negavam toda a Bíblia. Mas, então, vejam, esse conhecimento que eles têm é só intelectual, não é uma experiência com Deus. Sendo assim, compreendemos que ninguém pode entender as profundezas do livro de Deus sem a presença e direção do Espírito Santo. Foi o próprio Jesus que nos confortou com essa promessa. O Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. É verdade que nem sempre sentimos essa iluminação a cada segundo da nossa vida. E a leitura muitas vezes exige esforço e disciplina. Contudo, podemos descansar nesta certeza. Toda compreensão genuína que nasce em nosso coração ao lermos a palavra é um presente e uma obra exclusiva do Espírito Santo. A gente lê a Bíblia, não entende, passa tempo e depois aquela palavra parece que vem uma luz e diz: é aqui o significado. É porque o Espírito Santo vai operar quando ele quiser. Não é só porque a gente pega e lê e aí o Espírito Santo já ilumina. Não, ele pode ficar recuado ali esperando o desejo do nosso coração. Buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o vosso coração. Na verdade, foi exatamente essa iluminação do Espírito Santo que no princípio nos levou a Cristo. Lembre, a maioria aqui não nasceu na igreja como Nicole e Sofia. A maioria aqui não nasceu e Arthur. Nós viemos do mundo e tínhamos a Bíblia. Para mim, a Bíblia era um livro pesado, difícil de ler, as letras miúdas, cheio de número. Eu não tinha atração nenhuma pela Bíblia, nenhum interesse pela Bíblia eu tinha. Mas por que nós passamos a ter interesse pela Bíblia? Porque diz aí 2 Coríntios, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus disse, haja luz. E houve luz na nossa mente, no nosso coração. Entendemos a palavra. Portanto, se hoje nós somos salvos, não é porque fomos espertos ou inteligentes, mas porque o Espírito Santo nos iluminou enquanto líamos a Bíblia, ouvirmos a exposição da palavra. Apesar de não gostar da Bíblia, não sei por quais motivos, agora eu sei por causa de Deus, um rapaz, até gay, ele vendia lembranças para os turistas ali aquela praça ali, mano? Não, depois da Praça da Sé, aquela praça que Terreiro de Jesus. Eu era amigo dele e ele tinha uma Bíblia. E eu disse, me dê esta Bíblia para que eu possa ler. E quando eu peguei a Bíblia em casa e abri, o primeiro livro que abri foi Provérbios, capítulo 1. Se amigos te convidarem, não vá. Eu dizia assim, quem é que está falando comigo? Eu não sabia que era Deus. Deus estava me dizendo para eu não andar com um determinado grupo de pessoas. E Deus estava dizendo assim, não ande com fulano de tal. Veja lá no Provérbios 1. Eu entendi que Deus estava falando comigo. Aí, eu não deixei de andar, evidentemente. Eu não obedeci. Mas eu fiquei mais esperto. Digo, esses caras estão querendo aprontar para mim. Porque eu sabia que o livro estava falando comigo. Eu só não conhecia o Deus do livro. Mas ele fala pela sua palavra. Ele revela. É coisa gloriosa, irmãos. Como Deus fala no nosso coração. A obra do Espírito Santo não terminou no dia em que fomos salvos. Essa mesma iluminação continua agindo em nosso interior para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, leia a Bíblia. É lindo ver como o apóstolo Paulo orou para que a igreja de Éfeso tivesse essa visão espiritual aberta. Diz assim, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o quê? Espírito de sabedoria e de revelação, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. Eles eram crentes e Paulo pede que o Espírito Santo ilumine para que eles tenham um conhecimento aprofundado do Senhor. Sabendo o quanto dependemos de Deus para entender essas verdades, não podemos deixar de orar. Devemos pedir ao Pai constantemente por nós e pelos nossos irmãos, para que o Espírito Santo mantenha os olhos do nosso coração sempre iluminados. Sim, quando você vai ler a Bíblia ou vai ouvir a Bíblia, ore primeiro, Senhor, me ilumine, guie-me a toda a verdade pelo seu Espírito. É muito importante destacar que essa operação direta do Espírito Santo em nós não anula de forma alguma a necessidade dos dons de ensino na igreja. Nós não podemos ser independentes. Os mestres, pastores e professores são instrumentos que o próprio Espírito levantou para trazer clareza à igreja sobre os temas, as doutrinas e os princípios éticos da palavra do Senhor. Veja o que diz Paulo. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o seu ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Erra então a seita do véu, onde diz que não precisa de líder, não precisa de pastor. Ah, é o Espírito Santo que revela direto? Sim, o Espírito Santo opera em cada um de nós, mas o próprio Espírito escolheu pessoas para instruir o povo do Senhor. Nós vimos isso pela manhã, Salomão foi escolhido. Quinto lugar, ter as escrituras no coração e nos lábios. Vamos ler? Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Então a verdadeira obediência não fica escondida. Ela transforma nosso interior e transborda na nossa forma de falar. Quando a Bíblia enche o nosso coração, através da meditação, ela naturalmente passa a ocupar os nossos lábios. Como é que Jesus derrotou o adversário? Está escrito. O salmista expressa esse equilíbrio perfeito entre o coração que tem prazer em Deus e a boca que proclama a sua verdade. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Vamos nos lembrar. A nossa boca fala do que o coração está cheio. Se a palavra estiver no nosso coração, ela será o assunto principal das nossas conversas. Para internalizarmos as escrituras de verdade, precisamos fazer duas coisas. Meditar diariamente e, se possível, memorizar passagens essenciais. Eu ouço muitas críticas sobre as caixinhas de promessa, que antigamente tinha isso, hoje os crentes não usam isso. Mas, uma vez que é texto tirado fora do contexto, pode gerar uma má interpretação. Mas ali eram passagens essenciais, importantes. Antigamente, na escola bíblica, toda classe tinha de citar um versículo base para memorizar. Memorizar é muito importante, irmãos. Eu sei que no ensino atual, nas escolas, diz que memorizar é burrice. Não. Memorizar é uma pessoa ser esperta. Ela vai gravar o que é essencial. Quando decoramos a Bíblia, nós construímos um arsenal dentro de nós, pronto para ser usado na hora da tentação, da dúvida ou da tristeza. O Espírito Santo faz nos lembrar e aí a gente diz, está escrito. Essa prática de guardar a palavra não é nova. Ela foi uma ordem direta de Deus ao seu povo por Moisés. Diz assim, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Esse mesmo método de repetição e meditação não serve apenas para nós. Deve ser intencionalmente aplicado aos nossos filhos. Como os pais, temos a missão de ajudá-los a gravar essas palavras de vida na mente e no coração, para que quando crescerem, jamais se esqueçam delas. A Bíblia nos ensina que o ensino da palavra não acontece apenas no culto, mas na rotina diária do nosso lar. Como diz a palavra, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Deuteronômio 6:7. Então a nossa intimidade com Deus e a nossa força contra as armadilhas do inimigo depende diretamente do nosso amor à palavra. Assim como Jesus venceu o maligno declarando a palavra, nós também somos chamados a ter um desejo profundo pela Bíblia. Quando a leitura deixa de ser obrigação
e se torna o nosso deleite, vivemos o que o salmista disse. Antes o seu prazer e na sua lei, havendo em nós esse amor e essa disposição contínua, a nossa fé se tornará inabalável, pois seremos sustentados diariamente pela própria voz do Senhor. Ouvi, vossa alma viverá. Ao olharmos para a jornada de Cristo, com Cristo, precisamos entender que o nosso êxito não depende de adotarmos estratégias mundanas, mas sim uma obediência leal à palavra do Senhor. O que diz Josué, o que Deus disse a Josué. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Quando a Bíblia fala de ser bem-sucedido, não devemos confundir com sucesso passageiro e terreno. Embora o Senhor possa nos abençoar de maneira material, se essa for a sua vontade, o sucesso supremo da vida cristã é viver de tal maneira que a nossa conduta diária receba o sorriso e o favor e o elogio do nosso Pai Celestial. Quando ele diz de Jó, homem sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. A ausência de prioridade e o tempo de reservado para examinar as Escrituras constitui a causa primária de flagrante ignorância bíblica e do comportamento reprovável da grande parte da igreja. A Bíblia está tão fácil hoje, mas os crentes não conhecem a Bíblia. Isso é ruim. A negligência na busca pela revelação resulta inevitavelmente em declínio moral e espiritual. A introdução de novos modelos e invenções na adoração de Deus procede invariavelmente da ignorância ou negligência das Escrituras. Quando a congregação se afasta da suficiência da palavra, ela passa a incorporar doutrinas e práticas fundamentadas exclusivamente em preceitos de homens. Cristo condenou veementemente esse modelo de religião externa e antibíblica. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Meus irmãos, nós vimos aqui a importância da palavra de Deus. Que vocês levem a sério examinar a Bíblia. Leiam a Bíblia. Deus vai falar pela Bíblia. Você está assim querendo que Deus mostre o caminho? Leia a Bíblia e Deus vai mostrar o caminho. Porque lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho. Vamos orar. Nosso Deus, queremos pedir para o Nestor, que está com tontura, que o Senhor assista Nestor, ó Deus, ali no seu leito, no seu sofá. Dê graça ao teu filho, ó Pai. Amém. Também quero pedir por Fernanda, dê tranquilidade a ela no coração e na mente, que também Otton fique tranquilo, esperando a hora exata do nascimento para a glória do teu nome. Que ambos estejam bem. Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia da violência pelas facções no estado da Bahia e na Boca do Rio. Que elas não prevaleçam. Que o Senhor destrua a fonte de recursos, a fonte das drogas, a fonte das armas. Que haja conselhos autodestrutivos entre eles, ó Deus. Que eles sejam aterrorizados de dia e de noite pela espada do Senhor, até que eles desapareçam do nosso município, desapareçam, Deus, do nosso estado. Senhor Deus, abençoa os irmãos que vão trabalhar, ser com eles, com seus projetos, ó Deus, que estão desejosos de uma colocação nova, de um melhor salário, que o Senhor se lembre de cada um,
os abençoe conforme a sua vontade, dê paciência a cada um deles no trabalho que estão na atualidade, que eles glorifiquem ao Senhor, independente da situação. Lembra de Saulo, Deus, que ele precisa de um trabalho, que o Senhor abra a porta para ele. Lembra de Caio, de Maria, de Edel, de Fabrício, Senhor Deus, Raimunda Justa, Raimunda Santana, Neuza, Marcos Melo, lembra de Sérgio Davi, João Carlos, Jacira, lembra de Adriana de Jesus, Senhor Deus. Ó Deus, o Senhor é que cura de toda enfermidade. Dê aos teus filhos acesso a um tratamento, ao medicamento que melhore a qualidade de vida deles. Lembra de Átila, lembra de Inês, que a luz da palavra que eles já ouviram brilhe nos seus corações e mentes. Também brilha a tua luz em Aleph, ó Deus. Ó, faz a luz resplandecer em Silas, em Judásio, em Israel, Senhor Deus, que eles caiam em si, voltem-se para ti de todo o coração. Sei com a questão na justiça de Marcos Melo, de Neuza, de Emanuel, pastor Marcelo, Senhor Deus, de Sérgio Davi, de Railton, Senhor Deus. O Senhor lembra dos teus filhos, Marta também, que o Senhor possa abençoar em nome do Senhor Jesus, eles têm uma vitória. Leva-nos para os nossos lares em paz. No nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. No aniversário da igreja. Amanhã tem um culto. Amanhã tem culto de oração, não é isso, Gabriel? Está confirmado. Agora, olha, nós vamos ter a festa, vamos ter o almoço comunitário. Mário, pegue todos os peixes do mar. Peixe assado, peixe frito, peixe muqueca, peixe não sei o quê. Você vai encontrar um cardume assim, de um tiro você vai pegar 5 de uma vez só. A gente traz, não deixe de vir da igreja, porque, venha para a igreja, vamos confraternizar. A comida sempre sobra aqui, não é? O pessoal come, venham para a igreja. Também nós vamos ter à noite. Primeiro vai ser o pastor João Marcos, filho do reverendo Josafá. Vocês vão conhecer. Eu também nunca ouvi pregar pessoalmente. Então, pastor João Marcos vai estar pregando aqui pela manhã, depois o almoço comunitário. E nós vamos ter à noite o reverendo Aldilson, da igreja universitária, que vai estar aqui. À noite, as irmãs resolveram não ter bolo fake, mas vai ter bolo feito por Jússi, salgados feitos por Normélia. E aí, então, não sei como é que ficou. Vai pegar a verba, né? Não é bom, não adianta botar material, assim, traga material, porque o pessoal pode pegar um material inferior, né? Hoje nesse Brasil, a gente não sabe o que é, se é farinha de trigo ou é uma farinha misturada, né? A gente tem isso. Então, quem vai cooperar, coopere com dinheiro mesmo, porque aí as irmãs que vão comprar um modelo de material para fazer, né? Então a igreja já está avisada, vamos comemorar e convide um amigo, um parente para participar do aniversário da igreja. Oi. O Pix, passou o Pix, para deposita na igreja, que fica mais fácil da tesoureira repassar para as irmãs. Então pode depositar na conta da igreja como Pix. Bote 1 centavo, escreva assim, né?
o valor, mais um centavo. Bote assim que aí identifica. Ou então diz para a Júlia, botou e diz, ó, Júlia, eu depositei para ajudar no aniversário da igreja, certo? Vão em paz, que Deus nos abençoe.